Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte aqui no nosso canal, últimas notícias sobre o Flamengo, que mais tarde aí tem partida decisiva aí pela Copa Libertadores da América. Maravilhoso, jogadores todos, ou a enorme maioria, muito talentosa, etc e tal. Mas outra coisa é falar de time, né? Como é que está funcionando como time. E aí, mas como o time é melhor que o Peñarol, não sei. Tenho minhas dúvidas. O Peñarol ganhou, o Peñarol foi chegando aí também e ganhou. E tem algo que entra muito num jogo desse, que é a vontade. E essa garra uruguaia é impressionante. Do lado do Flamengo tem 3 uruguaios também para tentar equilibrar, só que do lado de lá é o time todo, né? E o estádio lotado e tudo mais. Então, assim, é difícil, porque eu acho que eles estão numa pegada enorme. E aí, de repente, o Flamengo, como disse a Dani agora há pouco, será que em 5 dias mudou o quê? Vai arrumar uma pegada? A não ser que ele distribua essa uvita aí que eles estão bebendo lá, que deve ser uma uvita, é um licor de vinho que eles vão beber ali. Distribui no café da manhã. Não, minha gente, tem que aqui o povo conhece. Não, distribui lá essa uvita no café da manhã, no almoço. A hora que abriu o bar, pô. Pois é, conheço aí, meu amigo. Aí, deve ser uvita, pela cor que vocês mostraram aí, tal, licorzinho e tal. Quem enganar? Mas assim, vai mudar o quê o Flamengo? Tem que ser no gás. Até um dia, a Dani estava aqui no programa semana passada. Tem que mudar a vontade, Mauro. Que foi o que o Ramon falou quando o Corinthians foi enfrentar o Flamengo. E o Corinthians pior que o Flamengo. Agora é guerra, agora vamos lá postura, e tal. Né? Porque, gente... Decisão e tem que ser decisão mesmo. O lado de lá vai ter muita entrega. Já é comum para o Uruguai fazer isso. Ainda mais jogando em casa e numa situação de poder passar e vindo de uma vantagem. Então tem que igualar a vontade, mano. Isso, mas vai conseguir o Tite fazer isso? Qual vai ser o discurso do Tite para conseguir isso? Acho que tem que partir um pouco do discurso do Arrascaeta também, com o De La Cruz, dos próprios uruguaios, para animar. Então não é só se vai escalar esse ou aquele e tal. E quem não está jogando nada, jogar um pouco, né? Que a gente está falando dos protagonistas hoje aqui no Morumbis, e lá também o Flamengo tem alguns protagonistas, que eu não sei se você, Glaucia, Dani, Eugênio e Pascoal concordam, que também tecnicamente não estão ajudando o Tite. Concordo, eu acho que está muito abaixo, né? Individual e coletivamente esse Flamengo. A gente fala de uma postura, mas também de como esse time tem desempenhado, né, amigos? Eu acho que tem o seguinte aí, eu tenho falado uma coisa, Glaucia, a gente tem conversado muito sobre essa questão do Flamengo e por que não entrega. Os jogadores do Flamengo, ou eles estão estrupiados, para usar o português claro. Eu encontrei o Respostinha aqui hoje, Pascoal. O Respostinha veio, cara. Tá danado o Respostinha. E aí eu encontrei com ele falou, tá tudo estrupiado, exatamente. Aí ele usou esse termo, eu tô repetindo aqui agora. Ou tá estrupiado, atropelado, cansado, ou tá voltando de lesão. E aí é uma questão macro, né? Não é uma questão só individual. Existe uma questão física para ser olhada também nesse time, nesse elenco. O De La Cruz estava abaixo no último jogo contra o Peñarol porque estava voltando de lesão e ficou 3 jogos, se não me engano, fora, fazendo um preparo específico. O Arrascaeta muito abaixo. Então, é essa vontade, é esse individual que eu tenho a expectativa de ver diferente, Eugênio, porque é isso. Como time, em 5 dias, eu não acho que o Tite fez uma grande mudança no ideal dele de jogo. Vai ser o jogo que a gente está vendo. O que vai mudar é a vontade de cada um. Se cada um correr um pouquinho e o Gerson não tiver que correr para todo mundo, igual aconteceu já muitas vezes nessa temporada, talvez isso modifique. E do lado de cá tem a questão do oba-oba, né? É curioso. A gente viu muitos torcedores do Peñarol falando assim, a gente não acreditava, mas depois do jogo do Maracanã, então a confiança aqui está em dia, está em alta. Está muito em alta. É um momento em que a gente olha assim, até a gente detecta um excesso. Eles estão vivendo... Tem uma declaração ontem do presidente do Peñarol, ele falou para uma emissora de rádio o seguinte, hoje de manhã às 7h20 eu recebi uma mensagem do Vive o sonho, pode cair da cama. Essa é a questão. Se eles acreditarem muito que aquela vitória já colocou o Peñarol numa questão definitiva, já reconduziu ele à sua história de grande conquistador de Libertadores, se eles estão acreditando que aquilo ali bastou, eles podem cair da cama nesse sonho.
A questão toda é essa, e passa muito pelo que foi o jogo de ida. É o contrário, naquele jogo de ida eles eram franco-atiradores. E aí eles conseguiram surpreender e conquistar o jogo. Se eles entram numa postura de que não, agora é nosso, eles podem também serem surpreendidos pelo Flamengo. Essa é uma questão, tem muito... Há uma ilusão, eles usam muito essa palavra aqui, ilusión. Uma ilusão muito grande. E eu acho que eles precisam tomar cuidado com isso. E o Flamengo, o que a Dani detectou mais cedo hoje lá no hotel do Flamengo, é que, pelo contrário, o Flamengo baixou um pouquinho a bola, aquela história do deixa abaixo. Entendeu que precisa subir. Deixa abaixo. O Pascoal fala do fundo do poço. Entendeu que está no fundo do poço, que não dá para espernear, que tem que usar de mola para voltar para cima, porque senão complica muito a situação, né? Uma eliminação da Libertadores para o Flamengo nesse momento é o espernear no fundo do poço. Porque se sobrar a Copa do Brasil como uma possibilidade de título no ano... Vamos voltar lá no início do programa aqui, no destaque inicial. Eu acho que o Tite não sobrevive. Por mais que o Pedro Henrique Torre tenha conversado lá com os dirigentes do Flamengo, o Pascoal e o presidente sabem disso. Nenhum dirigente vai dizer antes do jogo, não, se perder, cai. Não vai dizer. Mas a gente, do lado de fora, a gente pode olhar e ver o que normalmente acontece. Para o Tite, para mim, é vida ou morte esse jogo. Porque ele vem de derrota para o Grêmio, ele vem de... ter perdido pontos no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas. E aí, se for eliminado pelo Peñarol, vai pesar para o lado dele. E dependendo até de como for essa eliminação, pode pesar ainda mais. Então, eu acho que é hora do Tite cortar na carne, rever algumas daquelas posições firmes que ele tem, daqueles conceitos que ele não gosta de mudar, entender o jogo e jogar o jogo que se apresentar. Sim. Essa é a grande questão, não é jogar o que o Flamengo quer jogar, o que o Flamengo acha que deve ser, é o jogo que se apresentar. Se for para guerra, tem que ir para guerra. Se tiver que mudar essa característica de trocar muito passe, troca, vai para o chutão, joga a bola na área, arrisca de fora, tenta chutar mais, coloca 2, 3 homens na área. Se ele ficar amarrado àquelas convicções dele, fica mais difícil. O negócio é o seguinte, jovens, é a Batalha de Montevidéu, está sendo chamado assim o negócio por aqui, porque realmente virou uma guerra. Ô, presidente, faz uma gentileza para mim, vai abrindo aí a câmera do seu celular, eu sei que vocês têm que chamar já a chegada de São Paulo, a chegada do Botafogo também, as ruas de fogo lá no Morumbi, mas o Botafogo também chegando para essa partida. Me diz se está tudo bem aí, porque é aquele negócio, né, presidente? Tem uma frase por aí que fala assim, meu trabalho... Corinthians, ciente de que na próxima data FIFA pode perder 9 jogadores, o Flamengo, para quem não sabe, a próxima data FIFA é em outubro, dia 15 de outubro, por ali, meio de outubro. Então o Flamengo está ciente que pode perder até 9 jogadores na próxima data FIFA. O Flamengo, portanto, sugeriu à CBF uma mudança no calendário. O rubro-negro quer inverter as datas dos seus jogos no Brasileirão e também Copa do Brasil. A ideia é jogar o Fla-Flu pelo Brasileirão, obviamente, desfalcado, não tem nenhum problema, numa quarta-feira e enfrentar o Corinthians no domingo pela Copa do Brasil com o time completo. Ou seja, o jogo do Brasileirão, que seria no final de semana, o Flamengo quer antecipar para quarta-feira e quer jogar o jogo contra o Corinthians, que seria no meio da semana pela Copa do Brasil, no final de semana. Vocês entenderam? O Flamengo quer antecipar o seu jogo com todo respeito, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com isso o rubro-negro enfrentaria o Fluminense em uma quarta, no dia 16 de outubro, no Maracanã, e o Corinthians receberia o Atlético Paranaense no mesmo dia, só que na Arena Neoquímica, obviamente. Ambos os jogos estão previstos para o fim de semana dos dias 19 e 20. Assim, a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil seria realizada no sábado, no dia 19, em São Paulo. Também vale mencionar, isso aqui inclusive está na matéria do GE, isso vale ser dito também, quem publicou primeiro foi o jornalista André Rizek, e eu confirmei essa informação. E a matéria do GE diz o seguinte: se o jogo acontecesse no dia 16, os times jogariam desfalcados por conta das convocações, já que a data FIFA termina no dia 15. Se o duelo fosse marcado para o dia 17, uma quinta-feira, o Corinthians seria obrigado a jogar domingo, no dia 20, pelo Brasileiro, mas tem chance de entrar em campo na terça, dia 22, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Eu procurei um dirigente do Flamengo para saber sobre essa informação e ele me confirmou o seguinte: sim, Vini, procede, final de semana versus meio de semana.
já tiraram 12 rodadas de um campeonato do Flamengo, que não afetem 2. Não é justo com a gente. Procurei também um dirigente do Corinthians e esse dirigente do Corinthians me avisou. Mandou a seguinte mensagem: Vene, por favor, não mencione meu nome, mas não vamos aceitar mudar a data do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, começou o duelo entre Flamengo e Corinthians nos bastidores. Isso aí era óbvio. Era óbvio que o Corinthians não ia aceitar. Vene, o que você acha da postura do Corinthians? Gente, sejamos francos. O Corinthians está certo. O Corinthians não está errado. O Corinthians vai aceitar mudar tudo no calendário deles, tendo a oportunidade de pegar um Flamengo desfalcado na semifinal da Copa do Brasil? É óbvio que não, gente. A culpa não é do Corinthians também não, tá? A culpa é do calendário brasileiro. O calendário brasileiro é terrível, é fraco. É fraco por culpa da CBF. Não é culpa do Flamengo, não é culpa do Corinthians, não é culpa de ninguém. Ah, mas os clubes aceitam. Mentira, não tem isso. Essa informação não procede. Os próprios dirigentes do Flamengo já falaram sobre isso. O calendário é imposto pela CBF. Não tem isso de, clube assina aceitando. Isso não procede. Isso é uma falácia, uma mentira que inventaram ou alguém recebeu essa informação para, entre aspas, passar pano para a CBF. Porque isso não é verdade. O Flamengo solicitou a mudança. A CBF está lá. E o Corinthians já avisou que não vai aceitar. E nós, é óbvio, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. O último treino, hoje, quarta, pela tarde, aconteceu na Cidade Desportiva LS, que é o centro de treinamento do craque Luiz Soares, que jogou recentemente no Grêmio e atualmente está no Inter Miami, que é clube do nada mais, nada menos, David Beckham. O Flamengo finalizou a preparação lá nesse CT, fica aí a curiosidade. Durante essa atividade, na verdade, antes de começar de fato o treino, a imprensa teve acesso a cerca de 25 minutos ali da atividade. E durante esse período que a imprensa teve acesso, a imprensa pôde observar, e eu vi vídeos de pessoas que estão lá. Um abraço para o Flazoeiro, um abraço para a Coluna do Fla, um abraço para o Paparazzo Rubro-Negro. Eles postaram vários vídeos nas redes sociais deles. E nesses vídeos a gente pôde perceber o Gabigol recebendo um colete, o Wesley também treinando separado. Isso quer dizer que o Gabigol será titular e o Wesley, portanto, está fora da partida? É dúvida? Calma, vou contar para vocês. Não, o Gabigol não será titular. O Tite novamente montou a equipe com aquela escalação que a gente vem mencionando aqui nos últimos dias. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Léo Ortiz, Nico de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, portanto, fechando o setor ofensivo. Tem apenas uma mudança aí no time, sai o Pulgar, em relação ao jogo de ida, né, da semana passada, sai o Pulgar e entra o Léo Ortiz. Eu acho que essa mudança está acontecendo até tarde, poderia ter acontecido já no jogo de ida, mas repito, não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que ele deveria entrar na vaga do Pulgar. No jogo passado eu botaria na vaga do De La Cruz por conta de questões físicas, mas agora com o De La Cruz estando muito bem, obrigado, se preparou muito para esse duelo, eu boto sim na vaga do Pulgar. O Léo Ortiz ele tem que ser titular. Hoje é o melhor jogador no meio de campo do Flamengo, pelo menos é o que vive o melhor momento. A Arrascaeta está muito abaixo fisicamente, mas enfim, apesar de ser apenas uma alteração, o Tite vai promover mudanças táticas. Vene, que mudanças são essas? A pessoa que me contou pediu para não explanar, até para não dar uma arma ao adversário. Mas eu posso garantir para vocês que sim, Tite e os jogadores preparam mudanças. Mudanças até na postura. Pelo que eu soube dos bastidores do Flamengo, os jogadores estão com sangue nos olhos para vencer esse jogo. Vai vencer? A gente não sabe. É uma missão muito difícil para os jogadores do Flamengo, mas repito, não é impossível, gente. Não é. Olhando time por time, o time do Flamengo é melhor. Muito melhor, inclusive. Mas o Peñarol mostrou aqui no Maracanã que é uma equipe muito bem treinada. Inclusive, veio fazendo bons jogos nas partidas do Campeonato Nacional. Recentemente, goleou o Cerro, goleou outros times. Enfim, o Peñarol vive um bom momento. E é um clube extremamente tradicional. Tem muita tradição. Sabe jogar a Conmebol e atuar contra eles, na casa deles, é muito complicado.
Missão difícil, mas não impossível. Eu, particularmente, confio na classificação do Flamengo. Antes de mais nada, o Tite tem que se preocupar com o setor defensivo. Se preocupando com o setor defensivo, o Flamengo não tomando gol, é meio caminho. Obrigado. Dificílimo, mas não é impossível. Impossível não é. Principalmente, como eu já falei na live de ontem e venho falando, se os três tenores, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, jogarem tudo que sabem e que podem quando estão em boa forma. Essa é a grande esperança do Flamengo para amanhã. Hoje, nesses jogos, eu vi um Fluminense extremamente covarde. Fiquei impressionado com a covardia do Fluminense. O Fluminense abdicou de jogar, gente. O Mano Menezes botou todo mundo atrás do gol, atrás da linha da bola, na frente do gol. Não era nem um caminhão, era uma jamanta ali tentando proteger o gol do Fábio. Numa situação que já ficou claro que não ia dar bem, né? De cara teve um pênalti, o Atlético podia ter feito 1-0 logo, o Fábio ainda defendeu, o Hulk bateu muito mal, mas o Atlético pressionou, acabou fazendo 1-0 e depois acabando fazendo 2-0 e eliminando o Fluminense. 2 gols do Daverson, né? Que coisa impressionante o Daverson, né? Que é aquele jogador folclórico que a gente conhece, nós, rubro-negros, então conhecemos muito bem, mas que indiscutivelmente parece ter uma estrela especial para a Libertadores, né? Afinal de contas, ele já fez um título de uma Libertadores, que foi justamente em cima do Flamengo, com a colaboração luxuosa de Andréas Pereira, e hoje ele fez os 2 gols, ele estava no banco. O Bernard, que eu acho que é o tipo do jogador que flopou no Atlético Mineiro, não sei por que o Atlético Mineiro achou que o Bernard ia chegar e ia jogar bem, o Bernard não joga nada há muito tempo, voltou. Para mim, o River Plate é o grande favorito para ganhar essa Taça Libertadores, independentemente de quem for o rival. Acho que o rival mais forte para uma eventual final contra o River Plate é o Botafogo, porque o Flamengo, infelizmente, não está jogando nem metade do que o potencial dos seus jogadores permitiria sonhar, independentemente das contusões, gente. Tudo bem, tem o ataque titular inteiro contundido. Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha, ok, Michael, concordo. São desfalques sérios. Mas ainda sobra muita gente boa, né, gente? Qualquer time que tivesse De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, qualquer um, tinha que ser considerado muito forte. E é o caso do Flamengo. O Flamengo tem esses 3 no seu time, tem uma zaga, ainda tem um jogador como o Léo Ortiz, que é um jogador também bastante fora da curva, e tem lá o Gonçalo Plata. Vamos ver se ele amanhã joga pela direita e justifica todo o cartaz que ele tem lá no Equador, e o Bruno Henrique, que está brigando, está tentando, mas ainda não conseguiu chegar ao futebol minimamente parecido com o que ele já jogou com a camisa do Flamengo. De qualquer maneira, falando ainda dos jogos de hoje, acho que o Atlético passou, sem empolgar, passou muito mais pela absoluta covardia do Fluminense, e o Botafogo e São Paulo, agora o Botafogo passou, continua a ser, na minha opinião, o mais forte possível competidor do River na final, mas confesso que me decepcionei um pouco com os 2 Botafogo e São Paulo. O Botafogo, no primeiro tempo, fez 1-0, era absolutamente superior, e depois entregou o comando do jogo para o São Paulo. E o São Paulo empatou com justiça. O jogo do ano foi o jogo no Maracanã. Ali era o jogo para ter metido 1 ou 2-0, pelo menos, que nos permitisse jogar até por uma derrota de um gol de diferença lá no Campeão del Siglo. Até por 1-0 que fosse, mas que o empate fosse nosso. Não é o caso. O empate não é do Flamengo. O Peñarol, se perder por um gol de diferença, ainda tem os pênaltis, e a situação é bastante complicada. Rodrigo Xavier, no Flamengo o jogo posicional é proibido. Queremos um time sanguíneo, de futebol ofensivo, com muita mobilidade e variação tática. Fora Tite, fora Braz, fora Dunge, fora Landim. Eu estou com você em todos esses foras aí, sem dúvida nenhuma. Mas amanhã é com o Tite que a gente vai, não tem jeito, né? Então, mas eu concordo com você. Tomara. Vou tomar uma aguinha aqui para matar a sede. Matar a sede com uísque não é uma boa. Eu tomo o meu esquinho, mas a sede eu mato com água. Mas você tem toda a razão. Se o time jogar amanhã, se o Tite liberar um pouco o time, ou os próprios jogadores se autoliberarem, para jogar com muita movimentação, com muita entrega,
com muita alternância de posição, talvez até consiga se sobrepor ao Peñarol. Agora, ganhar e reverter é uma outra história, né? Tomara que aconteça. Paulo Flamengo. Renato, boa noite. Sinceramente, podemos até ser torcedores raiz até o fim. Mas será que o Fla, infelizmente do Tite, se classifica amanhã? Só acredito por conta de um lance magistral. Paulo, não é nem por conta de um lance magistral. A única possibilidade que eu vejo é por conta de atuações magistrais. Não é nem só um lance magistral, porque só um lance magistral é pouco. É pouco. Você pode fazer um lance magistral, fazer um gol, mas jogando a titica que está jogando, você vai tomar gol do Peñarol também e vai acabar eliminado. Ou, no mínimo, vai para a disputa de pênalti, que é essa coisa medonha aí, né? Então, a gente vai precisar de atuações magistrais. Nós vamos precisar que os nossos melhores jogadores estejam numa noite especialmente inspirada. Eles tiveram uma semana para descansar, só para treinar a maioria dos dias com o Titinho, mas enfim, treinar. E a gente tem que torcer para eles estarem num dia especial. Se estiverem, assim, nossos jogadores são melhores do que os jogadores do Peñarol. Mas os jogadores do Peñarol têm atuado com muito mais regularidade que os do Flamengo. Os jogadores do Peñarol, até com o time reserva, estão goleando o elenco do Peñarol. E está super motivado. Super motivado. Depois de chegar aqui no Maracanã e meter 1-0, eles no campeão del siglo vão estar com a corda toda. Eu torço até para que haja uma certa soberba da parte deles. Se eles realmente forem para cima do Flamengo alucinadamente, querendo golear para mostrar serviço e tudo, pode estar aí uma boa solução para o Flamengo equilibrar essa partida. Mas o Diego Aguirre é um macaco velho, né? Eu não acredito que o Diego Aguirre vai permitir que o Peñarol entre tão faceiro assim contra o Flamengo, quando ele, Peñarol, tem a vantagem do empate. A ver amanhã, né? Olha aqui o Cláudio Martins Torrone. Eu jogaria amanhã num 3-4-3, após treinar. Rossi, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira. Você está botando 3 zagueiros. De la Cruz, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. Plata, Gabigol e BH. Cadê os laterais? Agora sim, a preparação para a decisão diante do Peñarol foi finalizada. Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo treinou aqui no CT do Luiz Soares, em Montevidéu. Todos os preparativos foram realizados para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores, mas antes, você confere como foi o trajeto do Rio até a capital do Uruguai, com o apoio incondicional e marcante da nação rubro-negra. Se liga só. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't Sometimes I wonder, will we be around?
sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free Sem nação, ficamos por aqui. Peço a vocês que deixem aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.